Olá pessoal, bom dia. Esse que vos fala é o professor Janilson, professor de ensino religioso da Escola Municipal Vereador Aildo Mendes, no Padre João Maria, em São Gonçalo do Amarante. Estamos começando hoje nossa videoaula sobre as grandes religiões do mundo. E vamos nessa videoaula conhecer o budismo. Temos como objetivo introduzir um pouco da personalidade de Siddhartha Gautama, o Buda, e também introduzir um pouco dos seus ensinamentos. E podemos dividir esta aula em aula 1, Introdução ao Budismo, aula 2, o fundador do budismo, e aula 3, os ensinamentos do Buda. O budismo é uma das grandes religiões do mundo. O seu tema principal é um caminho de iluminação. O ensinamento principal do seu fundador, Siddhartha Gautama, o Buda, é viver é sofrer. E quais foram as conclusões que levaram ele a ensinar que viver é sofrer? Siddhartha Gautama, um príncipe muito rico, morando em um palácio real, muito confortável, muito rico, sem faltar nada, absolutamente nada material. Ele resolve um dia sair dos muros do palácio e ir até as ruas e conhecer o povo que estava andando pelas ruas. E caminhando algumas vezes, Siddhartha encontrou 3 situações diferentes. A primeira, ele encontrou um mendigo doente. A segunda situação, ele encontrou um idoso com muitas dificuldades para se locomover, para caminhar, devido à sua idade. E o terceiro, ele encontrou um homem morto. Então ele chegou à seguinte conclusão: a doença, a velhice e a morte fazem da vida um sofrimento. Por isso, sua conclusão e seu ensinamento principal: viver é sofrer. Lembrem que cada grande religião tem um líder. E esse líder traz ensinamentos, preceitos e doutrinas que podem elevar a alma humana. Assim como Buda está para o budismo, Maomé para o islamismo, Jesus Cristo está para o cristianismo. Então vamos estudar nesta parte somente a introdução do budismo. Na aula 2 estudaremos o fundador do budismo, o Buda, e depois os ensinamentos do Buda. Um príncipe que se fez mendigo e percorreu as estradas pregando a compaixão e seus ensinamentos. Essa é a origem de uma das grandes religiões do mundo, o budismo. E ele nasce em uma situação confortável, afortunada, muitíssimo rica, mas resolve sair pelas ruas e conhecer a realidade do povo. E aí, quando ele encontra a primeira pessoa que lhe leva a concluir que viver é sofrer, ele encontra um mendigo doente. E crê que todos os homens passarão um dia por aquela situação de doença. Ele encontra outro homem idoso, já velhinho, e ele acha que todos os homens vão passar por aquela fase da velhice. E ele encontra um homem morto, e ele acredita que todos os homens morrerão. Claro que a doutrina, depois dos ensinamentos da reencarnação no budismo, vão acontecer. Mas as 3 fases, toda a humanidade há de passar por essas 3 fases. A fase da doença, a fase da velhice e a fase da morte. E aí a conclusão dele: viver
é sofrer. Até a próxima aula com Budismo, parte 2. Então, fiquem com a seguinte questão. Qual o tema principal do budismo? Caminho de iluminação. Qual o principal ensinamento de Buda? Viver é sofrer. Fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Um abraço fraterno.